Continuando os nossos estudos sobre distúrbios hemodinâmicos, agora a gente fala sobre edema. E a gente também já comentou nas aulas anteriores, na aula, por exemplo, de inflamação, que a gente tem uma situação de edema quando se observa o acúmulo de líquido nos espaços intersticiais, nos espaços extracelulares. Lembrando que o nosso organismo ele contém cerca de 60 a 70% de todo o organismo é constituído por água. O restante a maior parte, vamos dizer assim, dessa água, cerca de 2/3 dela, são encontradas no interior das células. 1/3 é encontrada exatamente nessa matriz extracelular, no espaço intersticial. E 5% dessa água ela é encontrada no plasma. E o que acontece? Quando a gente tem um acúmulo dessa água ou no intestício ou nas cavidades corporais, a gente tem essa situação que nós chamamos de edema. E obviamente, se a gente tem um tecido com uma situação bem parecida com essa figura que eu coloquei para vocês, obviamente a função aí pode ficar comprometida e há o que? Uma tumefação, há um inchaço naquela área. Como a gente observa, por exemplo, no que nós chamamos de edema pulmonar, onde o pulmão, na formação desse edema, ele chega a aumentar cerca de 2 a 3 vezes mais de tamanho. E lá nos espaços que nós chamamos de espaços alveolares, lá no espaço intersticial, lá nos septos interalveolares, nós vamos encontrar um acúmulo de líquido juntamente com ar e juntamente também com a hemácia que extravasa para essa área. Então, toda essa condição é que faz com que esse órgão ele aumente de tamanho. Lembrando que no edema você tem tanto extravasamento de líquido que pode ser rico em proteínas, como acontece, por exemplo, na inflamação, o que é chamado de exudato, ou ainda a gente tem o transudato, quando esse extravasamento desse líquido, esse acúmulo aí é pobre em proteínas. Como nós já falamos no slide anterior, o edema é o acúmulo de líquido não apenas no espaço intersticial, mas também nas cavidades corporais. E neste caso, essas coleções elas passam a serem chamadas de efusões, como a gente pode observar, por exemplo, na efusão do líquido, do que nós chamamos de hidrotórax, que seria o acúmulo de líquido na cavidade pleural, ou o hidroperitônio, também conhecido como ascite, quando a gente tem esse acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, ou ainda quando nós temos o acúmulo de fluido, de líquido, na região de pericárdio, formando o que nós chamamos de hidropericárdio. Vale ressaltar também para vocês o conceito de anasarca. Mas o que é essa anasarca? Anasarca, gente, é um edema generalizado, é um edema mais grave. E nesse caso existe o acúmulo de líquido tanto nos tecidos subcutâneos como também nas cavidades, como por exemplo aqui formando o hidrotórax, a ascite e o hidropericárdio. Professora, mas o que é que causa esse acúmulo tão grande de fluido nesse espaço intersticial ou nas cavidades corporais? Para a gente entender esse processo, a gente precisa falar de alguns conceitos lá da fisiologia.
Vamos lembrar que o movimento de líquido no sistema intravascular para o interstício, quer dizer, a saída de um fluido de dentro do vaso para o interstício, ocorre em grande parte devido à ação da pressão hidrostática do sangue. Então, se a gente aumenta a pressão hidrostática, você tem uma maior saída de fluido do sangue do interior do vaso para os tecidos. E essa saída, ela é compensada por um outro tipo de pressão. Então, você tem um equilíbrio, né, através de uma pressão que nós chamamos de pressão oncótica ou coloidosmótica. Então, o retorno do interstício para o vaso se dá principalmente às custas da pressão coloidosmótica, um pouco mais aumentada na porção venosa. Então, durante essa dinâmica, fica uma certa quantidade de líquido residual nos interstícios, mas é uma quantidade muito pequena. E esse líquido, ele é drenado para os vasos linfáticos, retornando depois para o sistema vascular. Então, a gente tem aí um equilíbrio, tanto da pressão hidrostática aumentada e logo em seguida da pressão coloidosmótica. Para quê? Para que não se acumule tanto líquido aí na matriz extracelular. Mas quando esse mecanismo aí é afetado, olha aqui o que é que acontece, como por exemplo, nos casos onde há um aumento da pressão hidrostática e uma redução da pressão coloidosmótica, esse equilíbrio aí, ele é quebrado e aí a gente tem um acúmulo de líquido nos espaços intersticiais. Bom, mas além dessa alteração que nós falamos, né, quer dizer, esse desequilíbrio da pressão hidrostática e da pressão coloidosmótica, a gente tem outros fatores também que vão propiciar a formação de um edema, como por exemplo, na obstrução dos vasos linfáticos, isso aqui, por exemplo, no caso de uma inflamação, no caso de uma neoplasia, quando você tem uma retenção de sódio, retenção de sal e consequente retenção de água, faz com que haja um aumento da pressão hidrostática e uma redução da pressão coloidosmótica, e aí gera acúmulo de líquido no interstício. No caso de inflamação, a gente já falou que no caso de inflamação a gente tem aumento da permeabilidade que gera um extravasamento de líquido rico aí em proteínas, que é o que nós chamamos de exudato. Então, no livro do Robbins, ele traz uma tabela que demonstra toda essa questão que eu falei para vocês, que são as causas da formação do edema. Então, na pressão hidrostática aumentada, o que é que faz a pressão hidrostática aumentar? Claro, se você tem um retorno venoso comprometido, então, você tem alguma obstrução, por exemplo. Aqui, por exemplo, obstrução ou compressão venosa, no caso de uma trombose, uma pressão externa, da pericardite constrictiva. Então, o que vai fazer com que essa pressão hidrostática aumente seria uma redução desse retorno venoso. A mesma coisa, a pressão hidrostática aumenta se você tem uma dilatação arteriolar. Bom, Pro, mas e aí? A pressão coloidosmótica reduzida, quer dizer, você tem menos proteína, você tem hipoproteinemia. Isso principalmente quando você tem baixas da albumina, que é a proteína que é presente em grande quantidade lá no plasma. Então, vários fatores podem influenciar, por exemplo, a desnutrição, a cirrose,
Aqui, glomerulopatias, perdedoras de proteína. Então, tem baixa de proteína, você tem uma hipoproteinemia, você tem também uma redução da pressão coloidosmótica. Obstrução linfática, como a gente já falou lá no caso das inflamações, no caso das neoplasias, no caso pós-cirúrgico, pós-irradiação. Se a gente tem retenção de sódio, a gente tem uma consequente retenção de água. Nos casos de inflamação também, como a gente já falou no slide anterior, seja inflamação aguda, inflamação crônica, a gente tem aí um aumento da permeabilidade com um acúmulo de líquido rico em proteínas que forma aquele exudato. O edema ele é facilmente reconhecível macroscopicamente com a presença de uma tumefação, de um inchaço, que pode ser detectado clinicamente por um sinal que ele é chamado de sinal de cacifo ou Godet, onde após uma compressão digital de uma determinada área, se forma uma depressão e essa depressão é mantida após se retirar o dedo ali daquela área. Então, isso aqui, gente, esse sinal é sinônimo de formação de edema, é um sinal clínico para detectar a formação fácil de se detectar a formação do edema. Microscopicamente também a gente pode observar, como aqui no caso dessa micrografia esquerda, onde a gente tem um corte de coração contendo a miocardite bacteriana, onde vocês podem observar o aparecimento e a separação das fibras com o aparecimento de espaços claros. Então, esses espaços claros aqui, gente, na verdade, ele é preenchido por líquido, pela formação desse edema. Ou essas áreas aparecem aqui, olha, empalidecidas, com o aumento dos espaços aéreos, os espaços alveolares, no caso de um edema pulmonar. Vamos falar do quarto e último distúrbio hemodinâmico dessa aula, o que nós chamamos de hemorragia. E quando a gente fala em hemorragia, a gente já lembra de extravasamento de sangue de um vaso. E as causas mais frequentes de extravasamento de sangue de um vaso seria ou por lesão vascular ou por formação defeituosa de coágulos. Essa parte aqui da formação defeituosa de coágulos nós vamos enfatizar nos nossos próximos encontros. A hemorragia apresenta diferentes manifestações clínicas, por exemplo, pode acontecer de uma hemorragia externa ou ainda uma hemorragia que afete, que aconteça dentro de um tecido. E aí se tem como formação que nós chamamos de hematoma. E esse hematoma pode ser, por exemplo, um hematoma muito pequeno, pode ser um hematoma que varia desde insignificante, no caso de uma contusão, até, por exemplo, um hematoma fatal. E aí, quando a gente trata de de grandes sangramentos dentro das cavidades corporais, aí a gente tem aquela nomenclatura muito parecida ao que a gente falou nos slides anteriores de formação de edema dentro de cavidade. Por exemplo, a gente tem um hemotórax, quando é acúmulo de sangue lá no pulmão, a gente tem o hemopericárdio no pericárdio, o hemoperitônio ou hemartrose. O hemoperitônio seria correspondente à ascite, só que é o acúmulo de sangue no peritônio, e a hemartrose seria o acúmulo de sangue nas articulações. As hemorragias também variam de acordo também com o tamanho, então observem que elas podem formar o que nós chamamos de petequias, quando elas apresentam o diâmetro de 1
a 2 milímetros, por exemplo, são as hemorragias bem pequenas, elas se apresentam no formato pontiformes, como vocês podem observar aqui, essas petequias formadas na região em área de colo. As hemorragias um pouco maiores do que as petequias, com o diâmetro de 3 a 5 milímetros, são os que nós chamamos de púrpuras. E as equimoses são as maiores, em torno de 1 a 2 centímetros de diâmetro. Então, nesse caso aí, as hemácias são extravasadas, elas são fagocitadas e degradadas por macrófagos. E aí, gente, vocês têm alterações que são características, né, que devem-se principalmente à conversão enzimática da hemoglobina, que vai ter aquela coloração, o vermelho, azulada, para a bilirrubina, que é o bilirrubina, a gente já lembra da cor verde, então passam para uma coloração mais azul esverdeada, e eventualmente em hemosiderina, que vai ter essa coloração castanho dourado. Isso tudo o que acontece pela degradação das hemácias, nesse caso de equimoses, que é o que nós vamos observar agora nas gravuras a seguir. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma hemorragia intracerebral. Aqui nesse caso, olha, dessas hemorragias intracerebrais de grande tamanho, olha o tamanho dessa hemorragia aqui. Nestes casos, geralmente, elas são fatais. Então, novamente, a gente tem aqui a formação das petequias, que são as diminutas e pontiformes hemorragias, como vocês podem observar aqui nessa área de intestino. Aqui seria um exemplo comum de equimose, aqui provavelmente por algum acesso venoso. E para finalizar a aula de hoje, nós temos aqui a formação de um hematoma em área retroperitoneal. Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Essas são as referências que eu utilizei para a construção dos slides e do conhecimento. A gente se vê então no próximo momento, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre os distúrbios hemodinâmicos. Até lá!